galera, que eu sei que essa pergunta pode parecer meio maluca, tá? Mas será que o Omnitrix pode transformar o Ben Tennyson num amigão da vizinhança? Ok, o Peter Parker ainda é humano, eu sei, mas ele com certeza é muito mais diferente do que um humano normal, né? Então vem comigo agora que eu vou te explicar por que essa discussão pode ser bem mais profunda do que você realmente imagina. Bora ver. Ei, Nerd Trunks, Breno aqui. E vamos lá, galera. O Ben Tennyson e Peter Parker têm muito mais semelhança do que você imagina, beleza? Os dois, eles são jovens que descobriram cedo que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E calma que, obviamente, tem mais uma coisa. Os dois, eles têm um dispositivo que fica no pulso deles e que permite que eles lutem contra os inimigos. Uau! E ok, bom, eu só pensei realmente nessas duas coisas. Mas é mais do que você já imaginava, né? Ah, te peguei nessa. Por isso seria legal ver um crossover entre esses dois personagens, né? Seria bacana demais ver. Imagina uma interação entre o Ben 10 e o Peter Parker. Bom, enfim, pode ser um sonho, mas sei lá, né? Se rolasse um encontro entre esses dois personagens, um negócio interessante poderia acontecer, tá bom? O Omnitrix do Ben 10 poderia reconhecer o Peter Parker como uma espécie alienígena não identificada, sabe? E aí aconteceria que ele poderia escanear o DNA dele, liberando aí o Homem-Aranha pro Ben 10 poder se transformar. Agora, será mesmo que isso aconteceria? Bom, uma coisa que já estaria liberada e que com certeza poderia acontecer é o seu like. Então só deixa seu like que me ajuda pra caraca. Por favor, deixa o like. Bom, vamos continuar. Bom, de qualquer forma, o Omnitrix é um relógio muito maneiro que ficou preso aí no braço do Ben 10 quando ele só tinha 10 anos de idade. Esse relógio que a gente viu o Ben pegar quando ele era só um mequetrefe, né? Esse relógio não existe mais, tá? Ele foi destruído aí para que o Ben pudesse vencer o Vilgax. Mas hoje em dia, ele tá com uma versão melhorada desse relógio, beleza? Que se chama o Omnitrix Definitivo. Ok, a gente chama de relógio e tal, mas já sabemos que a última coisa que esse treco faz é mostrar as horas. Na verdade, o Omnitrix é um banco de dados alienígena que quando o Ben ele dá um tapão, faz ele virar várias espécies de ETs. Né? São mais de 1.903 aliens que o Ben ele pode se transformar, para ser mais exato. Só que assim, esse Rolex aí do Ben, que faz ele se transformar em alienígena, ele tem muito mais funções do que você imagina. Ele faz muito mais que isso. Ele tem um monte de funções diferenciadas e muito loucas. Uma delas é a função de escaneamento. O modo de escaneamento, ele é ativado quando o alienígena de uma espécie cujo DNA não está no Omnitrix, toca no dispositivo ou pelo menos chega perto dele. Depois que o escaneamento ele acaba, o Ben ele desbloqueia essa espécie para ele poder se transformar nela. E a gente vê isso lá no clássico com o Lobos Ben e depois também no Supremacia Alienígena com os aliens de Andrômeda, por exemplo. Tá, agora vamos lá. Onde é que o Ben entra nessa história? Bom, a gente sabe que o Peter Parker era só um nerd magrelo aí até que ele foi picado por uma aranha radioativa. Depois disso, ele virou Homem-Aranha, o amigão da vizinhança, né? Isso aí é o personagem que todo mundo ama. Só que assim, galera, o negócio é que quando o Peter Parker foi picado por essa aranha, o veneno dela causou algumas mudanças genéticas no corpo dele. Os nossos corpos, eles são feitos de células e cada célula tem um conjunto de instruções chamados de DNA. Bom, vamos lá, galera. Essas instruções, elas vão falar como o nosso corpo funciona e como ele se desenvolve. Quando as células se dividem, elas copiam o DNA para que as novas células tenham as mesmas informações. É um pouco difícil, mas tenta ficar comigo. O veneno da aranha radioativa que picou o Peter afetou o DNA dele de um jeito especial. Ou seja, galera, essa picada da aranha causou mutações, que são mudanças nas instruções do DNA. E essas mutações são o que dão os poderes do Homem-Aranha. Que tá aí, super força, super resistência, agilidade avançada, a aderência, o sentido da aranha e, enfim, tudo que a gente conhece aí do Homem-Aranha. Lembrando que quando eu falo que o Peter sofreu mutações, eu não tô dizendo que ele é um mutante como os X-Men e tal. Os X-Men, eles têm toda a questão do gene X, o que não é o caso do Peter. Ele ganhou os poderes por acidente e não por predisposição genética. Mas ainda assim, como a picada aranha radioativa mudou a estrutura do corpo dele, então na teoria, galera, ele é um mutante. De novo, tá? Não um mutante como o Ciclope ou o Noturno, mas sim um mutante. E dito isso, dá pra afirmar assim, facilmente, né, que o DNA do Peter é diferente de humano, como o Ben, você e eu. E será que, por ser um DNA diferente de um Homo sapiens convencional, será que o Omnitrix ele identificaria o Peter como uma forma de vida alienígena, né? Não catalogada? Bom, olha, eu sei que você pode falar que eu tô maluco só pensar nisso, mas você tem que concordar. Faz sentido. Vai, fala sério.
Tá, agora vamos lá. Se você não tá convencido ainda, saca só. O Omnitrix, ele já mostrou poder escanear e libertar formas alienígenas como base em diferenças genéticas sutis, sabe? Incluindo subespécies. Isso aqui é pra você que ainda não tá convencido. Saca só. O Omnitrix, ele já mostrou poder escanear e liberar formas alienígenas com base em diferenças genéticas sutis. Ou seja, isso inclui subespécies. A gente viu um exemplo disso em Ben 10 Omniverse, com os Gormandos, né? Enfim, a espécie do glutão. Os Gormandos, galera, são uma raça alienígena que tem duas subespécies, que é a classe turva e a classe pura. E uma classe não vai com a cara da outra. Então o Omnitrix, ele foi capaz de escanear e liberar formas distintas para cada uma dessas subespécies. Agora me diz uma parada, o que garante que com o Peter, né, que possui um DNA diferente do ser humano comum, seria diferente? O Omnitrix pode olhar muito bem para ele e achar que é um cabeça de teia aí, que é um ET, sei lá. Nisso, ele desbloquearia uma forma pro Ben se transformar, que seria uma forma muito parecida com a de um humano, mas que com as habilidades do Homem-Aranha. Seria um humano com super força, super resistência, agilidade, né, sentido aranha e, enfim, capacidade de subir pelas paredes, essas coisas aí. As teias, provavelmente, o Ben não teria, já que o Homem-Aranha original não solta teia pelo corpo, ele sim usa um dispositivo lá pra isso. Ok, o Omnitrix ele até recria objetos, né, que são importantes para a proteção do alien ou das pessoas ao redor, como é o caso aí do disco gravitacional do Gosma, né, e da armadura também do NRG. Mas o Omnitrix faz isso para garantir que essas espécies possam se adaptar ao ambiente. Se bem que no Omniverse a gente vê até que o Astrodactyl ele vem com jetpack. Aí quem sabe ele poderia recriar também os lançadores de teia. E claro, relembrando, né, que assim, se fosse o Aranha do Tobey Maguire, poderia ser outra história também. Mas calma tudo. Na verdade, apesar do Omnitrix ele conseguir sim diferenciar diferenças sutis entre os DNAs, ele parece não considerar mutações como espécies diferentes. O Kevin Levin, ele é um dos melhores amigos do Ben e é um mutante também conhecido como Osmosiano. Os Osmosianos antes eles eram uma raça alienígena, mas depois isso foi retconado no Omniverse. O Kevin, galera, ele também é um humano com DNA modificado, mas o Omnitrix nunca mostrou poder escanear ele ou liberar uma forma alienígena baseado nas mutações genéticas dele. Mas assim, isso é diferente dos mutantes que eu falei agora há pouco, tá? Os mutantes, eles até são considerados uma espécie diferente dos Homo sapiens. Eles são considerados como Homo superior. Pelo menos isso é o que a galera do Magneto fala, né? Mas no caso deles, é bem capaz que o Omnitrix fizesse um scan, né, da classe mutante, porque o gene X, ele diferencia ele dos humanos. E mesmo que não seja uma diferença significativa o suficiente para o Omnitrix, o que eu acho que é, acho que ainda assim o Omnitrix ele iria escanear e catalogar os Homo superior. E isso porque o grande objetivo do relógio é realmente a paz entre as espécies. Então, ele mantém características importantes para a sociedade deles. No caso da espécie do glutão, que eu falei agora há pouco, a diferença entre os turfos e os puros é importante dentro da sociedade dos gormanos. E, enfim, se só um deles fosse catalogado pelo relógio, aí, com isso, ele estaria desrespeitando a diversidade deles. Com os humanos normais e os mutantes, seria a mesma coisa, provavelmente. Então é capaz, galera, que o Ben desbloqueasse assim, uma transformação muito parecida com o humano, só que com o gene X. Aí o poder poderia ser o da pessoa que foi usada com material genético. Ou, sei lá, poderia ser um outro poder misterioso. Então, muito provavelmente, o Omnitrix não liberaria o Homem-Aranha pro Ben 10 para ele se transformar. Na verdade, o Omnitrix ele provavelmente faria uma outra coisa com o nosso querido cabeça de teia aí. Olha que coisa engraçada, galera. O relógio ele tem uma função que permite o reparo do DNA das espécies de acordo com o que ele tem no banco de dados dele. Nesse caso, o Omnitrix ele poderia curar o Peter, tirando a mutação dele e meio que resetando ele para um nerd magrelo. Outra coisa que ele poderia fazer, ele poderia retirar o soro do super soldado do Capitão, ele poderia curar o Homem-Aranha, ele poderia curar até o câncer do Deadpool e ainda tirar os poderes dele. Eu acho que alguns dessa lista, incluindo o Homem-Aranha, não ficariam muito felizes com isso, né? Mas enfim, o que você acha? Comente aqui embaixo. E também, quem que você acha que ganharia uma luta? Ben 10 ou Homem-Aranha? Essa é interessante, hein? Bom, se inscreve, clica no sininho também quando o nosso próximo vídeo for lançado, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada. Isso eu te prometo. Beijão, e falando no próximo vídeo, te vejo lá. Fui!